Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção! Revisando o Estatuto Geral das Guardas Municipais com 16 questões de concursos públicos. Nós vamos resolver 16 questões abordando todos os 23 artigos da Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014 e suas alterações. Estatuto Geral das Guardas Municipais, informando a todos que os concursos para os municípios de Barueri, Banca, Ijeques e Santos, Instituto Mais, acontecerão no dia 3 de dezembro de 2023, ou seja, no próximo domingo. Então, assistam com atenção esta videoaula e façam uma revisão de todos os 23 artigos da Lei Federal 13.022. Então, vamos iniciar. Questão número 1. Nos termos da Lei 13.022, Estatuto Geral das Guardas Municipais, é um princípio mínimo de atuação das guardas municipais. Qual item? Lembrando que esse artigo que fala sobre os princípios mínimos é um dos artigos que está sempre abordando. Então vejam, esse primeiro item está falso, porque aqui está escrito que patrulhamento ostensivo e repressivo. Muita atenção com essa palavra repressão. O que diz a lei? Vamos ver depois. Direito ao uso de armas letais e não letais. Também é falso. Função de assistência social à população carente. Falso. Veja o que diz o artigo 3º. Então, vocês têm que ter em mente todos os incisos do artigo 3º que fala dos princípios mínimos. Vejam, proteção dos direitos humanos fundamentais do exercício da cidadania e das liberdades públicas. 2. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Patrulhamento, olha aqui a palavra, preventivo. 4. Compromisso com a evolução social da comunidade. E 5. Uso progressivo da força. Portanto, a opção correta é a letra D. Questão número 2. Sempre é a Lei Federal 13.022. Então, não vamos nem citar. Que diz: de acordo com esta lei, assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui as alternativas. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos pelo chefe do Poder Executivo imediato. Isso aqui é falso. Vejam, não é pelo chefe do Poder Executivo. O que diz o artigo 15? Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro da carreira do órgão ou entidade. Então, falso. As guardas municipais ficam sujeitas a regulamentos específicos de natureza militar. Também é falso. O que diz o parágrafo único do artigo 14? As guardas civis não podem. Então, muita atenção com a palavra não, a negação. E aqui eles tiraram. Então, falso. As guardas municipais têm o direito de adotar outras denominações consagradas pelo uso, além da guarda civil. Vejam, isso aqui é verdadeiro. O que diz a lei? Artigo 22. Vejam, nesta única questão, nós já estamos abordando 3 artigos. O que diz o artigo 22, parágrafo único? É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil, simplesmente, Guarda Civil Municipal, que é o caso de alguns municípios, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. É o caso
da cidade de São Paulo. Portanto, letra C. As guardas, vamos analisar a D. As guardas municipais utilizam uniforme e equipamentos padronizados obrigatoriamente. Cuidado com essa palavra obrigatoriamente. Na lei diz que é preferencialmente. Vejam, todas as bancas utilizam desse artifício. Muda uma palavra, muda o sentido totalmente na cor azul marinho. Então está correto, só que tem que ser preferencialmente, não obrigatoriamente. A investidura no cargo de guarda municipal é permitida a cidadãos brasileiros e estrangeiros com visto de trabalho. O que diz a lei, artigo 10. Os requisitos é um dos artigos que estão sendo sempre solicitados. Muita atenção. Numa próxima questão, eu vou colocar todos os incisos. Tem que ser nacionalidade brasileira. Portanto, vejam, nessa questão 2, nós analisamos 1, 2, 3, 4, 5 artigos. A lei é composta por 23 artigos. Letra C. Questão número 3. Segundo a Lei 13.022/2014, que institui as normas gerais para as guardas municipais, é correto afirmar. É uma questão, inclusive, repetida. A quem está subordinada a Guarda Civil? Vejam. Isso, Judiciário Federal, falso. Judiciário Estadual, falso. Poder Executivo Estadual, falso. Legislativo Municipal, falso. Ele está subordinado, uma vez que é uma Guarda Civil Municipal, portanto, ao Poder Executivo Municipal. O que diz o artigo 6, vejam. O município pode criar, por lei, sua guarda municipal. A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Letra A. Questão 4. Segundo a Lei 11.022, que institui as normas gerais para as guardas civis, não é, observe, importante, quais são os requisitos para ser um guarda civil municipal. Nós já vimos numa questão anterior. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais, nível superior completo, nível idade mínima 18. Vejam, é o artigo que fala sobre os requisitos. Artigo 10. Vejam, é o que eu falei para vocês. Quais são os requisitos para investidura no cargo? Nacionalidade brasileira, está correto. Gozo dos direitos políticos, está correto. Quitação com as obrigações militares, está correto. Idade, nível médio completo. Portanto, isso aqui é falso. Letra D. Idade mínima de 18. Esta questão, pessoal, é uma questão que está sempre sendo cobrado em concursos de Guarda Civil Municipal. Artigo 10, muito importante. Leiam com atenção. Questão 5. Uma outra questão que está sempre sendo solicitada em concursos da banca que está elaborando concursos para a Guarda Civil. É correto afirmar, em relação ao uniforme, nós já falamos uma questão sobre isso. Então, vejam, as guardas, vamos verificar por que está errado. As guardas municipais utilizarão uniforme, equipamento padronizados, preferencialmente, está correto, da cor verde camuflado. Isso aqui está falso. Lembram? As guardas municipais não podem utilizar uniforme e equipamentos padronizados. Falso. Por quê? Aqui está dizendo não pode. Eles podem. C. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados
preferencialmente. Está correto. Então, isso aqui, vou pular. E aqui está errado e aqui também está errado. O que diz o artigo 21? Importantíssimo. Está sempre sendo cobrado a questão do uniforme. Preferencialmente, pessoal, não esqueçam, na cor azul marinho. Letra C. Questão 6. Princípios, novamente. Quais são os princípios mínimos que nós falamos numa questão anterior? Vejam, eu tenho que analisar essas 4 afirmativas e verificar quais delas são verdadeiras. Então, vejam, sempre analisem aquelas que vocês têm certeza que é falso ou verdadeiro. Por exemplo, esta primeira aqui eu tenho certeza, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Se isto aqui é verdadeiro, vejam, eu já posso eliminar uma alternativa. Olha o artigo 3º que fala dos princípios mínimos. É o inciso 1. Portanto, elimino essa. Se vocês tivessem começado por uma outra, vocês poderiam ter eliminado outros itens. Por exemplo, isso aqui, ó. Bom, vamos lá. A 3, patrulhamento ostensivo, falso. Se a 3 é falso, onde tem 3, eu já elimino. Olha, patrulhamento, olha a diferença. Patrulhamento ostensivo é preventivo. Portanto, elimina-se a D e elimina-se a A. Então, só pode ser verdadeira o item B. Olha aqui. São verdadeiras o item 1, o item 2, que nós vimos numa questão anterior, e o uso progressivo. Olha aqui. Letra B. Olha o que diz os princípios aqui. 1, 2, 3, 4. Leiam com atenção, procurem memorizar, para ficar mais fácil. Questão 7. O capítulo 5 da Lei Federal 13.022/2014 trata sobre as exigências, novamente, ó, investidura do cargo público da Guarda Civil Municipal. E o inciso 10, que fala dos requisitos básicos. São 2 itens importantíssimos. Quais são as exigências para ser Guarda Civil Municipal e os requisitos básicos? Assinale a alternativa que representa requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda Municipal, de acordo com os incisos 10. Vejam. Gozos dos direitos políticos, nível superior de escolaridade, quitação com as obrigações militares e eleitorais. Qual o item que está incorreto? Isso aqui. Então, eliminado. Nacionalidade brasileira, nível médio completo, aptidão mental e psicológica. Está errado. Por quê? Está faltando aqui aptidão física e mental. C. Idade mínima de 18 anos, aptidão física, mental, psicológica, nacionalidade brasileira. Portanto, este item aqui, 21 anos, falso. Então, a correta é exatamente a letra C. Vejam novamente o artigo 10, pessoal. Procurem sempre lembrar desses 7 incisos. Muito importante. Quais são os requisitos básicos para ser Guarda Civil Municipal? Eles perguntam muito sobre a idade e o nível de escolaridade. Letra C. Questão número 8. A Lei Federal 13.022, incumbindo-lhes a função de proteção municipal preventiva,
ressalvadas as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal, assim sendo, marque a alternativa correta de acordo com a lei. Então, nós temos aqui vários itens aqui citando alguns artigos. Primeiro, o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investidura e auditoria, mediante controle interno, controle externo. Vamos deixar para depois. O município pode criar sua guarda municipal, a qual poderá ter superior. Aqui é falso porque tem esse aqui, ó. Veja o que diz a lei. Não poderão ter efetivo superior. Novamente a palavra negação aqui. Não poderão. Então, isso aqui, falso. A questão da estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar. Veja aqui, não vou nem continuar. Esse não aqui invalida. Não pode, desculpa, não pode utilizar denominação, aqui está dizendo esse aqui que vai invalidar, ó, exceto. Portanto, C, falso. As guardas municipais utilizadas, então, é o artigo 6º, artigo 19, e a questão do uniforme. As guardas municipais elas utilizarão uniforme equipamento padronizado, devendo ser na cor azul. Aqui, por que é falso? É preferencialmente na cor azul. Portanto, isso aqui é falso. Logo, a única alternativa correta é exatamente a letra A. Veja o artigo 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuição de fiscalização e investigação, auditoria mediante controle interno e controle externo. Portanto, letra A. Vocês estão reparando que as alternativas que são verdadeiras, eles têm que estar na íntegra com o texto legal, no caso, a Lei 13.022 de 2014. Muita atenção. Questão número 9. A Lei 13.022 estabelece princípios. Estou colocando algumas questões repetidas, uma vez que eu fiz a seleção, não deu tempo de tirar as que são repetidas, porque são de várias bancas. Verifique os itens abaixo com referência a tais princípios. Novamente. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, fiscalização e operação do trânsito, atuação repressiva, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. É exatamente o artigo 3º. De novo. Qual deles vocês têm certeza que é falso ou verdadeira? Atuação, ó a palavra, repressiva. Então, esse 3 aqui é falso. Então, se vocês têm certeza que 3 é falso, elimina onde tem 3. Olha, a palavra correta é patrulhamento preventivo. Então, elimina item A, item B, D, só ficou, então, o C e o B. Fiscalização, operação do trânsito. Não é competência da Guarda Civil. Portanto, 2 é falso, elimino isso aqui. Portanto, só pode ser verdadeira a 1 e a 4. Vejam, a 1 é exatamente o que está dizendo aqui. E a 2, preservação da vida, redução do sofrimento, diminuição da perda. Então, exatamente, é um inciso na ordem aqui. O que está escrito no 4º item, que é exatamente o inciso 1 da lei, e o item 1, que é o inciso 2, não necessariamente na ordem da lei. Letra B. Vamos lá. Questão 10.
Competências específicas, novamente, das guardas municipais. Respeitada as competências. Pessoal, aqui é muito cuidado. Esse item aqui, que fala das competências, nós temos na lei 18 incisos. São cobrados alguns. Não tenho assim qual deles. Mas então vocês têm que dar uma lida. Leiam novamente. Atuar, prevenir, proteger. Então vejam. O inciso 1. É verdade. Atuar preventiva e permanentemente no território do município é Guarda Civil Municipal, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. É exatamente o inciso 3, na íntegra. Portanto, se o item 1 é verdadeiro, eu já elimino qual alternativa? A D. A 2, prevenir, inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. É verdadeira. Vejam o inciso 2, que coincidentemente é o mesmo. O que está escrito no teste é exatamente o que está escrito aqui embaixo. Portanto, o 2 é verdadeiro. Elimino o item A e o item C. Terceiro, proteção de bens, serviços, logradouros públicos, municipais, instalações do município. Falso, tem esse item aqui. Veja o que diz a lei. Zelar pelos bens, equipamentos públicos e prédios públicos do município, não logradouros públicos. Então, letra B. Muita atenção no artigo 5º. Pessoal, é um artigo que vocês devem prestar muita atenção. Aquele do artigo 3º e o artigo 10. 11. De acordo com a lei 13.022, as guardas municipais não poderão ter, olha aqui, não. A questão da quantidade. Lembra-se, é 2 por 0,2, 0,3, 0,4. Não tem 0,5. Então, isso aqui é falso. Vamos lá. Agora, quando é 0,4%, tem um limite de habitantes. Então, vejam, eu vou colocar aqui, é o artigo 7º. Esse primeiro item, eu vou deixar para o último. Quando é 0,3 da população, esses 500 mil que invalida. É exatamente 50 mil. Olha lá, 0,3, 50 mil e menos de 500 mil. Tem uma condição, é no intervalo. Então, se a 2 é falso, já elimino esta aqui e esta aqui. Então, ficou somente ou a 1 ou essa aqui também já vou eliminar, então. Esse 0,2 também, porque aqui está errado aqui. Quer ver? Ó, o que diz a lei? 2/10 da população, município com mais de 500 mil. Então, a única alternativa correta é exatamente a letra A. 0,4% da população em municípios com até 50 mil habitantes. Letra A. É o artigo 7º. Leia com atenção que tem mais alguns incisos. Questão 12. Em relação à Lei 13.022, analise as afirmativas a seguir. Eu tenho aqui 3 incisos, eu tenho que verificar quantas são verdadeiras. Essas questões são interessantes porque abordam numa só questão
vários artigos. A questão de ficar preso é assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela, isolamento dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva. Então, vejam, esse item aqui é verdadeiro, que diz o artigo 18. Vocês estão vendo que, à medida que eu vou avançando nas questões, nós estamos abordando praticamente todos os 23 artigos da Lei 13.022. O que está escrito aqui é exatamente o que está escrito. Se um é verdadeiro, anule qual que não tenha um. Então, eu posso anular a C. Aqui também a D, porque está dizendo nenhuma afirmativa estiver correta. Então, ficamos somente com A, B e E. Vejam, vamos lá. Então, questão número 12. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal deve utilizar, não deve. Veja o que diz, não pode. Então, é novamente a palavra negação. Muito cuidado com esse não exclusivamente. Faça uma análise detalhada. Então, se a 2 é falsa, eu posso anular a primeira afirmativa, e aí? Porque tem uma errada. Logo, é verdadeira a 1 e a 3. Então, o item 3 é verdade. O que diz a lei? Artigo 20. Então, vejam, nesta questão, analisamos o artigo 18, o artigo 19 e o artigo 20. O que é reconhecido a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. O que está escrito aqui está reproduzido no artigo 20, letra B. Questão 13. Essa questão é muito interessante para que vocês lembrem-se que quem organiza a Guarda Municipal é o artigo 144 da Constituição Federal. Então, vocês que estão estudando da Constituição Federal, os artigos que são mencionados são os artigos 1º até o 5º e o artigo 144, que fala da Guarda Civil Municipal. Então, muita atenção. Leiam o artigo 144 da Constituição Federal. É um item bem importante para vocês lembrarem. Então, está relacionado o artigo 144, que foi operacionalizado pela Lei Federal 13.022, que é o Estatuto das Guardas Civis Municipais. Analise as seguintes afirmativas. Novamente, eu tenho 2 afirmativas somente. A primeira, independentemente do interesse dos municípios, é reconhecido a representatividade das guardas municipais do Conselho Nacional das Guardas Municipais e no Conselho Nacional de Segurança Pública. Já nós comentamos esse item anteriormente. O que está errado? Aqui. Olha aqui, que diz, é reconhecida no interesse não independente do interesse. Então, esse item aqui é falso. Logo, se este item primeiro é falso, eu posso somente um está correta. Poderia ser essa aqui. Aliás, desculpa, é falso. Então, risco. Esse item também. As são corretas? Não, a primeira é falsa. Então, tenho a B e a D. A Agência Nacional, esse aqui também é uma questão que está sempre caindo. A questão da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, ele destina uma linha telefônica. Lembre-se,
A linha telefônica correta é os 3 números ímpares, 135, que é a faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuem guarda municipal. Isso aqui, eles sempre colocam trocando o número. Então, lembre-se, são 3 números ímpares consecutivos, positivos, 135. Portanto, é verdade. O que diz aqui? Ou melhor, desculpa, pessoal, fiz uma confusão. Eu não nem sei se eu digitei errado. É 153. Aqui está 135. Então, isso aqui é falso. Portanto, as duas estão falsas, não somente a segunda. Então, a alternativa correta, desculpa, é este item aqui. As duas alternativas estão incorretas. Invalida isso aqui. Eu não vou gravar nova videoaula, mas tá? Então, a faixa exclusiva disponível pela Anatel são 3 números ímpares, só que é 153. Eu estou falando 135, que é incorreto. Então, isso aqui é falso, letra D. Questão 14. Nos termos da Lei 13.022, analise as proposituras abaixo e responda o que se pede. Então, tenho novamente aqui 4 itens. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal será semelhante à das guardas militares estaduais. Isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Olha aqui. Correto? Porque a lei diz que é 153. Portanto, se a 3 é falsa, eu posso eliminar a D somente. Agora vamos analisar a segunda. Ao guarda civil será assegurado o recolhimento, já vimos esse item aqui, ele é verdadeiro, é o artigo 18. Portanto, este item aqui é verdadeiro, logo, o que eu posso assinalar? Item 2, verdade. Então, isso aqui está invalidado, porque está marcando que todas são incorretas. Seguinte, essa aqui também, apenas a 4 está incorreta? Não, a 3 é incorreta. Isso aqui é falsa. Veja o artigo 19. Não pode utilizar denominação idêntica das forças militares. Não é semelhante. Então, a 1 é falsa. Posso riscar 1. A única alternativa correta é a letra B. Ou seja, o item 2 é a única alternativa correta. Esse item aqui está incorreto. Olha o artigo 6. O município pode criar, por lei, sua guarda municipal. Ela é subordinada ao poder executivo municipal. Portanto, letra B. Nesta mesma questão, observe que interessante. Analisamos o artigo 17, o artigo 18, o artigo 19 e o artigo 6º. Questão 15. Classifique as afirmativas abaixo em verdadeiro ou falso e assinale na ordem a alternativa correta. Também questão bem interessante. Vejam, tenho 4 incisos. Primeiro, incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, olha aqui a palavra, preventiva, ressalvadas as competências da União, do Estado, dos Estados e do Distrito Federal. Isso aqui é verdade. É o artigo 2º, idêntico. Vejam. Item 2.
A Guarda Civil Municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários conforme disposto em lei municipal. Verdadeiro. Aliás, vamos riscar. Então já riscamos esse primeiro aqui, D, porque isso aqui é verdade. Aqui está falso. Isso aqui é verdadeiro. O que diz o artigo 9º? Idêntico. Portanto, se 2 é verdadeiro, eu posso riscar esse item aqui. Ficamos somente com a A ou a B. Aos guardas municipais não é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto. Falso. É autorizado. Portanto, isso aqui é falso, porque o artigo 16 diz, ó, olha aqui, é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. Portanto, os dois estão marcados falso. É facultado ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores constantes da lei. É facultado realmente, não é obrigado ao município. Letra, isso aqui é verdadeiro, é o artigo 12. Vejam, nesta mesma questão, foi feita uma análise do artigo 2º, artigo 9º, artigo 16 e artigo 12. Letra A. Questão 16. Suponha que 2 municípios limítrofes compartilhem o serviço de suas respectivas guardas municipais. Segundo o Estatuto Geral dos Municípios, tal comportamento viabiliza-se mediante consórcio público entre os 2 municípios, depende de lei estadual, não depende de lei estadual, pessoal. Depende de lei complementar? Também não. É irregular? Não. Isso aqui está previsto na lei. É o artigo 8º. Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente o serviço de guarda civil municipal de forma compartilhada. Letra A. Então, observe, pessoal. Com essas 16 questões que nós colocamos aqui, algumas questões repetidas, praticamente nós fizemos uma revisão de todos os artigos constantes da Lei 13.022/2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que constam 23 artigos. Aos interessados, eu enviarei em PDF a lei na íntegra. Basta enviar um e-mail para a minha caixa postal. Gostaram? Então, não esqueçam. Inscrevam-se no meu canal. Ativem o sininho, assim vocês receberão notificações das demais videoaulas para concursos públicos. Lembrando que o concurso de Guarda Civil Municipal do município de Barueri, cuja banca é a IGEX, Instituto de Gestão de Cidades, e para a Guarda Municipal de Santos, banca Instituto Mais, serão realizados neste próximo domingo, dia 3 de dezembro de 2023. Gostaram? Então, não esqueçam, dá um like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E, se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. Isso é muito importante. Um outro detalhe, nós estamos, a partir de agora, inserindo o link do Valeu Mais, Valeu Demais. Se vocês quiserem colaborar, agradecemos. É só clicar no Valeu e indicar o valor. Vocês que estão estudando para concursos públicos, cliquem na playlist Conhecimentos Específicos Guarda Civil Municipal, link na descrição desta videoaula. Um grande abraço e até as próximas.